Todo mundo conhece o monstro famoso, um lobisomem, vampiro, zumbi, mas existe um ser que não nasceu só pra ser mais uma criatura assustadora. Ele nasceu como um aviso, um lembrete do que acontece quando o ser humano é levado ao limite do frio, da fome e do desespero. E é por isso que hoje vamos falar sobre ele, o Wendigo. Já sabendo disso, fica mais fácil entender por que esse ser ficou tão famoso, mesmo sem aparecer em tantos filmes ou jogos quanto outros monstros. Sua origem. O Wendigo faz parte da tradição dos povos alquinos. Eu tô passando aqui na edição pra falar que eu passei grande parte do vídeo, se não o vídeo todo, falando o nome desses povos errados. E o nome certo é esse aí que tá na tela, tá? Povos indígenas do norte dos Estados Unidos e Canadá. Esses povos viviam em regiões onde o inverno não era apenas frio, era letal. Temperaturas extremas, isolamento total e longos períodos sem comida. Sabendo disso, faz sentido que histórias envolvendo fome extrema, tabus e espíritos surgissem de forma tão forte entre eles. O Wendigo era visto como uma representação espiritual da fome, do desespero e do canibalismo. Não como algo do cotidiano, mas como uma consequência final, o limite da sobrevivência violado. Aparência. A aparência do Wendigo não é fixa, porque cada tribo descrevia de um jeito, mas todas concordam em alguns pontos. Ele era extremamente magro, a ponto de parecer impossível a um ser humano normal. Tinha pele acinzentada, quase congelada, olhos fundos, costelas evidentes, como se fossem rasgar a pele, cheiro de frio, morte e decomposição. Aquela famosa versão com cabeça de cervo que aparece em filmes e jogos não é da tradição original. Isso nasceu bem mais tarde, provavelmente por influência de artistas modernos que queriam um visual mais chamativo, que gerasse mais dinheiro. Nas lendas antigas, o Wendigo é um humanoide, só que completamente distorcido pela fome. Sua natureza. Agora que entendemos a origem, fica mais fácil entender o que ele representa. O Wendigo é o resultado de um ser humano que foi levado ao extremo da fome e do frio. Cometeu o maior tabu possível, o canibalismo. Ao fazer isso, a pessoa não só pecava, ela se transformava. O Wendigo era essa transformação. Um corpo dominado pelo espírito da fome, condenado a nunca mais se saciar. O Wendigo cresce sempre que come. Quanto mais ele consome, maior ele fica. Mas sua fome cresce junto. Ou seja, ele nunca fica satisfeito. Nunca. Isso transforma numa criatura eternamente faminta. Como se comporta? O Wendigo é descrito como um caçador perfeito nas florestas mais perigosas do planeta. Ele é rápido, silencioso e conhece profundamente o terreno. Suporta frio extremo, que mataria qualquer pessoa. E sabendo disso, faz sentido que a maioria dos relatos diga que quando você percebe um Wendigo já é tarde. Outro detalhe importante, ele pode imitar vozes humanas para atrair suas vítimas. Ele não usa magia ou feitiço, ele usa a memória da pessoa. O som de alguém conhecido, o choro de alguém perdido, é pura crueldade. Avistamentos e relatos. Existem dezenas e dezenas de relatos históricos envolvendo o Wendigo, principalmente entre caçadores, guardas florestais, exploradores do norte do Canadá, e esses relatos incluem pegadas gigantes na neve, silhuetas extremamente magras entre as árvores, gritos que não combinavam com nenhum animal conhecido, desaparecimentos repentinos durante tempestade de neve. E aqui podemos acrescentar algo muito interessante. Os povos alquinos reconheciam uma condição chamada psicose Wendigo. Era quando alguém acreditava estar se transformando num Wendigo, ou temia devorar outras pessoas durante o período de fome extrema. Isso era tão sério que existiam até rituais específicos para purificar a pessoa antes que ela cruzasse o limite do tabu. Ou seja, não era só uma história, era algo culturalmente real para esses povos. Oh, freak! Oh, damn! Sua simbologia e significado. O Wendigo representa ganância extrema, fome insaciável, violação dos limites humanos, destruição causada por excessos. O que acontece quando a sobrevivência vira obsessão?
Sabendo disso, dá pra perceber que o mendigo não é um monstro qualquer, ele é um símbolo, um lembrete cultural do que acontece quando a pessoa perde a humanidade para o desespero. No fim das contas, o mendigo não é assustador pela aparência ou pela brutalidade, ele é assustador porque nasce de algo que qualquer ser humano poderia enfrentar: fome extrema, isolamento, inverno mortal e o desespero absoluto.